Você sabia que 7 dos 20 clubes brasileiros da primeira divisão têm para 2019 patrocínios Masters ligados a bancos digitais? Pois saiba que no vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te atualizar sobre como andam as contas abertas em relação a esses clubes e quanto está entrando de dinheiro a mais com renda variável. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar números que não são muito positivos em relação a esses 7 clubes que têm como patrocinadores bancos digitais, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá eu recebo notificações do meu time do coração, tem também jogos, gols, vídeos e todas as notícias sobre transferências no Brasil e no exterior. Vou deixar na descrição um link para que você baixe, ele é absolutamente gratuito e serve para qualquer celular. Bom, para começar preciso te dizer quais são esses 7 clubes brasileiros que adotaram patrocínios com bancos digitais. São eles Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Vasco, Corinthians e São Paulo. Todos eles, com exceção ao São Paulo, eram patrocinados pela Caixa e sofreram demais a partir do momento em que o banco estatal decidiu tirar seu investimento do futebol. Sobraram entre as poucas opções de patrocínio bancos digitais, que são uma grande novidade no mercado publicitário do futebol. E essas parcerias funcionam de um jeito completamente diferente da qual a gente se habituou em relação a patrocínio. Elas pagam um valor fixo e o restante variável, de acordo com o número de contas abertas e de acordo também com a movimentação dos torcedores nesses bancos digitais. E antes de começar a te contar caso a caso sobre cada um desses 7 clubes, preciso te informar que vários desses times não quiseram abrir o número de contas que já foram criadas por torcedores, e isso pode estar associado também ao fato de os números serem decepcionantes, pelo menos até aqui. Bom, para começar quero te contar o caso do Atlético Paranaense, que é patrocinado pelo Digimais. O Digimais é um braço direito do Banco Renner e ele também patrocina o Cruzeiro. Especificamente sobre o caso do Atlético Paranaense, não há um valor fixo de patrocínio pago por mês. Toda a movimentação vai se dar de acordo com o número de contas abertas por torcedores do Atlético Paranaense no Banco Digimais, além da movimentação. O que eu quero dizer com movimentação? Utilização de cartão de crédito, transações bancárias, captação de empréstimos. Quanto mais dinheiro os torcedores do Atlético Paranaense movimentarem nessa conta criada pelo Digimais, mais dinheiro entra nos cofres do Furacão. Pouco antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o pessoal do Atlético para tentar descobrir números do movimento criado desde então, mas o Furacão preferiu não revelar dado nenhum. O segundo e último clube patrocinado pelo Digimais é o Cruzeiro, que tem direito a 9 milhões de reais de patrocínio fixo por temporada. Além desses 9 milhões, que são divididos por 12 meses, a Raposa fica com metade do lucro obtido com a movimentação de torcedores do Cruzeiro nesse banco Digimais em uma conta específica da Raposa. O grande problema é que o Cruzeiro superestimou a possibilidade de atrair torcedores para o banco. A ideia era captar 1 milhão de correntistas, algo completamente fora da realidade, principalmente levando em consideração o péssimo momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. São só 4 vitórias, time afundado na zona de rebaixamento e correndo enorme risco de, pela primeira vez em sua história, ter de disputar a segunda divisão. Isso certamente influencia e afasta o torcedor que em algum momento pensou em tirar o dinheiro do seu banco para colocar num banco associado ao Cruzeiro. Esse contrato vale só até o fim do ano e certamente vai ser reavaliado pelas duas partes. O Cruzeiro não conseguirá mais do que 1 milhão e meio de reais com renda variável, o que fará com que o patrocínio Master em 2019 tenha um valor bem pequeno. Chegou a hora de falar sobre o Atlético Mineiro, um dos 3 clubes brasileiros que tem patrocínio do Banco BMG. O BMG já é um antigo parceiro do Galo, mas nesse novo acordo paga 9 milhões de reais por temporada, além de um valor extra variável de acordo com o número de contas abertas, o mesmo modelo praticado pelo Banco Digimais no Cruzeiro. A diferença é que o Atlético tem números um pouco melhores na comparação com o Cruzeiro e também não havia feito aquela superestimativa de 1 milhão de contas abertas. O momento do Atlético no Campeonato Nacional não ajuda. O time também caiu bastante nas últimas rodadas e a eliminação na semifinal da Sul-Americana deu uma emperrada nos planos do departamento de marketing de atrair mais torcedores para esse banco. Assim como nos casos de Atlético Paranaense e Cruzeiro, ninguém no Galo fala abertamente sobre o número de contas já criadas
por torcedores atleticanos, mas dá para te cravar que outra vez, assim como nos outros casos, o número ficará abaixo da expectativa. Quero te falar agora sobre o Vasco, que também é patrocinado pelo Banco BMG. E por conta desse patrocínio, o lucro do Vasco na temporada de 2019 será de 8 milhões de reais. O contrato, fechado por 5 anos, prevê um valor total de no máximo 64 milhões de reais. E a partir do ano que vem, esse valor de 8 milhões sobe para 9 milhões e meio por temporada. Aí você deve estar se perguntando, por que 8 milhões em 2019 e 9 milhões e meio a partir do ano que vem? Tudo porque o acordo fechado entre Vasco e BMG só foi sacramentado no mês de março, ou seja, perdeu-se os 2 primeiros meses do ano. O Vasco, como os outros clubes que eu já citei, também tem direito a uma renda variável, de acordo com o número de contas abertas e essa movimentação. No melhor dos mundos, o valor de 9 milhões e meio para a próxima temporada podia bater na casa dos 15 milhões de reais, de acordo com algumas projeções. Mas, se as coisas não vingarem, nem em 2019, nem em 2020, há no contrato uma cláusula que permite ao Banco BMG rescindir o contrato com o Vasco da Gama. Então é importante que o torcedor do Vasco, que já se mobiliza nas redes sociais em relação à doação para aquele centro de treinamento, que sairá do papel em breve, é importante que ele também se mobilize em relação a esse patrocinador master, sob o risco de o Vasco voltar a ficar sem um patrocinador no peito e nas costas da camisa. O terceiro e último clube brasileiro patrocinado pelo Banco BMG é o Corinthians, que é dono do melhor dos 3 contratos. O Timão ganha 12 milhões de reais por temporada fixos. Há a expectativa dentro do Corinthians de faturar mais 12 milhões de reais com variáveis, mas para isso o Timão precisaria de pelo menos 200 mil contas abertas por torcedores alvinegros. Além desse número extremamente expressivo, ainda haveria a necessidade de uma enorme movimentação de dinheiro no Banco BMG. E esses primeiros meses apresentaram números muito distantes disso. Consegui apurar um pouquinho antes de gravar esse vídeo que hoje o Corinthians não tem mais do que 20 mil contas abertas, ou seja, só 1/10 daquilo que estimava. Se esse número se mantiver, em vez de 12 milhões de reais, o Corinthians acrescentará em seus cofres só 1 milhão e 200 mil. 12 milhões fixos, mais 1 milhão e 200, a gente está falando de algo na casa dos 13 milhões de reais. O problema é que o Corinthians procurava patrocinador no mercado e sonhava com algo na casa dos 30 milhões de reais. E olha que a gente está falando do segundo clube mais popular do país e que vive uma temporada positiva. O Corinthians foi campeão paulista, o Corinthians chegou até a semifinal da Copa Sul-Americana e ainda briga, no mínimo, pela segunda colocação no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o 6º time brasileiro dessa relação de clubes patrocinados por bancos digitais, com a ressalva de que o Tricolor foi o primeiro a adotar esse modelo. Em maio de 2017, ele anunciou a parceria com o Banco Inter. E dá para dizer também que o São Paulo é aquele que mais se beneficiou, ou que tem o melhor acordo, pelo menos até agora. O primeiro contrato assinado lá atrás valia 14 milhões de reais por temporada ao São Paulo. Foi esse valor aplicado em 2017 e 2018. Mas, já em 2019, o São Paulo conseguiu um acréscimo de 3 milhões de reais e está faturando 17 milhões por ano. Tudo porque 150 mil São Paulinos abriram conta e têm feito uma movimentação interessante no Banco Inter. Nesse período, o banco cresceu de 200 mil contas para 1 milhão de contas, ou seja, nesse crescimento de 800 mil contas, 150 foram de torcedores do Tricolor. Até para tentar aumentar o engajamento dos São Paulinos, o Banco Inter estuda a possibilidade de virar parceiro comercial do Daniel Alves. O São Paulo, todo mundo sabe, está buscando no mercado parcerias para tentar ajudar no pagamento dos seus salários. Ele que vai ganhar 1,5 milhão de reais por mês, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Para fechar, quero te contar o caso do Flamengo, time mais popular do país, voando no Campeonato Brasileiro, com enormes chances de garantir o título da Libertadores da América, mas não anda tão bem assim com sua parceira, a BS2. O Flamengo tem direito a 15 milhões de reais fixos por temporada com o patrocínio, e existia a expectativa de que esse valor dobrasse, batendo os 30 milhões de reais de acordo com o número de contas abertas. E aí o Flamengo até conseguiu, na negociação com o BS2, uma condição diferente dos rivais. Cada conta aberta no BS2/Flamengo vale R$10 ao clube. E em todos os estados do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, qualquer abertura na conta do BS2 também vale R$10 para o Flamengo. Ainda assim, dá para dizer que a movimentação é pequena.
Tanto que o Flamengo, nos 6 primeiros meses do ano, registrou um faturamento com patrocínio menor na comparação com o ano passado. Entraram nas contas do Flamengo, nos 6 primeiros meses desse ano, 30 milhões e 700 mil reais, contra 40 milhões e 100 mil do mesmo período do ano passado, quando o Flamengo tinha como patrocinador master a Caixa. Vale lembrar que o Banco Estatal bancava 25 milhões de reais de patrocínio ao Flamengo, quando ele acerta com o BS2, já logo de cara, um déficit de 10 milhões de reais que poderia ser coberto caso existisse uma enorme movimentação e abertura de contas nesse banco digital. Bom, eram esses os números que eu queria passar para você. Espero que tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para passar a ser notificado. Assim você começa a receber todos os conteúdos que eu fizer em vídeo e em live, e também use o espaço para comentários para deixar opinião, crítica, sugestão, sua dúvida, tudo isso é muito bem-vindo. Beleza? A gente se vê em breve, um abraço!